Grande Prêmio da Inglaterra. Pois é, eu vou passar para vocês, mas só para contextualizar, é uma corrida que ela entra no hall dessas vitórias impossíveis, né? Como a gente falou, e sem desmerecer de forma alguma, o que o Ayrton fez no Interlagos 91 é brutal, como o que o Schumacher fez na Espanha em 96, ou na própria Espanha em 95 também. Espanha em 94, Espanha em 96. 94 e 96. Nas duas ele estava com dificuldade. Né? Em 96, com a chuva e um cilindro a menos, nesse caso não puniu tanto. Mas em 94 ter ficado preso com a quinta marcha e chegar em segundo lugar, toda. Uma corrida tem que fazer 2 pitstops. O Prost fez o Brasil em 89, que ficou também sem embreagem, não pôde fazer o segundo pit stop, uma situação também subestimada do Prost. Mas o que o Clark faz na Inglaterra em 65 é do mesmo nível, do mesmo patamar, uma corrida que um piloto normal, mesmo um grande piloto, não teria vencido aquela prova. Tinha que ser um extra classe. E eu deixo para vocês falarem, quando vocês terminarem, se tiver alguma coisa a acrescentar, eu falo de volta. Vou começar com o Salu. A questão do carro dele, ele, como sempre, largou bem, abriu uma boa vantagem, que era uma característica do Clark, e de repente ele começa a perceber que o carro nas curvas estava com uma falha na bomba de óleo. E aí, para ele evitar o travamento do motor, o que é que ele vai fazendo? Ele vai desligando o motor em cada curva. Quando a gente tem 2 aspectos aí, quem dirige sabe que o primeiro a gente precisa ter uma boa tração nas rodas quando a gente está percorrendo uma curva, para que o carro consiga vencer a força centrífuga e não seja jogado para fora da curva. Esse é um aspecto da lei física bem interessante. E o segundo como é que ele conseguia dosar nessa sensibilidade a quantidade de voltas que ele precisou fazer para terminar a corrida e administrar a vantagem que ele tinha em relação ao segundo colocado e terminar a corrida em primeiro lugar. Ele terminou a corrida 3 segundos à frente do Gran Rio. Mas ele conseguiu dosar. Numa época em que não havia telemetria, não havia rádio entre o piloto e o engenheiro, ou seja, ele teve que fazer tudo isso baseado único e exclusivamente na experiência dele e na sensibilidade dele para fazer essas coisas acontecerem, tendo um relógio cerebral. Porque sequer ele tinha um painel no carro indicando qual era o tempo que ele estava fazendo e o tempo que ele estava perdendo administrando isso. O motor estava rateando, como Salu. você falou. Ele estava com um cilindro a menos ali, que o motor estava rateando também. Então, então quando você fala das questões mais recentes, né, que envolveram Schumacher, Senna, temos que respeitar, são fatos realmente muito fora da curva, mas nos anos 60, a falta de maiores informações para que um piloto fizesse uma administração de um problema era totalmente diferente dos tempos atuais. Fazendo até uma brincadeira, uma analogia, imagine vocês, se vocês vão sair para navegar num barco, e o GPS para de funcionar e você tem que usar a navegação no estilo antigo, que são as estrelas. Ou você sabe navegar ou você não sabe navegar numa situação dessa. Então essa situação na Inglaterra, ela é realmente emblemática nesse aspecto. Do problema em si, ok, mas da forma como ele administrou isso, baseado único e exclusivamente na sensibilidade dele e num raciocínio, tendo praticamente um relógio na cabeça para fazer essa administração. Ele estava... Na verdade, esse problema ele não foi a corrida inteira, né? Foi já mais da metade para o final. Ele chegou a abrir mais de 40 segundos para o Gran Rio. O Gran Rio tinha problemas de freio, por isso que ele também ele estava em dificuldades não tão graves
tão sérios como o do Jim Clark, mas ele está com problemas. Então, a partir do momento que o Jim Clark começou a sentir o problema, e assim, você pensar hoje, né, se a gente faz algumas comparações da Fórmula 1 de 60 com 60, 70, 80, para as Fórmula 1 atual, né? Então, o piloto, quando perde, se apaga alguma coisa no painel, já entra, já entra em pânico. Ali você sentiu um motor, um problema, rateando, perdendo o rendimento e rapidamente sente ali, ó, vou desligar o motor aqui nas curvas, ligar na saída, fazer as curvas na banguela para tentar economizar o óleo que estava vazando e acelerar nas retas. É uma coisa sobrenatural. O homem estava virado um giraia em 65 mesmo para ele conseguir essa vitória. Então, sim, houve um problema do Graham Hill, mas você tem um problema desse, né? Ter toda, como o Salu falou, ter todo esse raciocínio de fazer um cálculo, de conseguir manter um carro minimamente competitivo ali, ainda chegar 3 segundos na frente, é uma atuação que é muito pouco falada, como eu falei no começo, é muito superestimado, pouca gente sabe dessa corrida do Jim Clark.